Paz do Senhor, irmãos. Por favor, eu vou pedir para que fiquem de pé, para a gente ler a palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Eu fico muito feliz, muito agradecido a Deus por essa oportunidade que Deus me deu, através da vida do pastor Gilberto, que o pastor me viu crescendo, né? E agora aqui em cima. Mas não que eu seja alguma coisa, eu não sou nada, que eu venha ser um instrumento, um canal de Deus para a vida dos irmãos. Os irmãos sejam abençoados através da palavra, através da palavra que vai ser ministrada. Porque de mim eu não tenho nada para oferecer, mas a palavra do Senhor tem poder para libertar, para transformar, para avivar os nossos corações. É a palavra de Deus que traz vida. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 17, diz o seguinte: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Novamente, eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, te pedimos, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu infinito amor, fale conosco, Senhor, que esta palavra, Senhor Jesus, venha mexer com o nosso coração, Senhor, não com as nossas emoções, Senhor, porque sabemos que isso não faz parte da mudança que o Teu reino, Senhor, e a Tua palavra faz, Senhor, mas uma mudança de convicções, Senhor. Senhor Jesus, todos os conceitos, Senhor, que ainda estão dentro de nós, Senhor, que não Te agradam, venham cair por terra, Senhor, e a Tua palavra venha ter liberdade, Senhor, ela venha nos transformar, venha nos avivar, Senhor, porque foi para isso que ela veio, Senhor, e ela foi proclamada por Ti, Senhor, e ela chegou até nós, para que ela venha, Senhor, nos conduzir até Ti, que ela venha trazer vida nesta noite aos nossos corações, Senhor. Por favor, Senhor, nos ajuda. Amém. Podem se assentar. Eu estava meditando nessa palavra, nesta frase, nessa afirmação de Deus sobre Jesus. Isso aqui foi falado quando Jesus, depois que ele foi batizado. Jesus foi batizado e Deus falou isso: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E essa frase tem duas coisas muito interessantes. A primeira coisa, Deus fala: Este é o meu filho amado. O amor de Deus, ele não se isola somente em Cristo, mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou Jesus. Então, Deus ama todas as pessoas. Deus ama todas as pessoas, sejam cristãos ou não cristãos. Deus ama, né? Mas Deus afirma outra coisa, que às vezes, quando nós lemos a palavra, nós não percebemos. As duas coisas, é uma frase curta, só que está falando de duas coisas. Em quem me comprazo? Este é o meu filho, em quem me comprazo. Aí nós temos outra questão. O filho, os pais vão entender, a gente pode até amar o filho, mas às vezes a gente pode não se alegrar com as atitudes dele. As atitudes dele podem ser: eu te amo, filho, né? Eu vou falar para ele: eu te amo, mas tu és rebelde, tu és desobediente, insubordinado, né? Só que Deus afirma sobre Jesus outra coisa. Deus afirma que se compraz nele, tem prazer nele, tem alegria nele, tem alegria como filho. Então, se Deus se alegra em Jesus, se Deus se alegra e se compraz em Jesus, e Jesus é o nosso modelo, nós devemos olhar para Cristo como modelo. Cristo é o nosso modelo. Muitas vezes, ontem, na reunião do grupo caseiro, que a gente tem entre os jovens, alguns jovens, a gente acaba se nivelando pelo meio onde a gente está.
se tal pessoa faz isso eu faço, e se tal pessoa não faz. Até mesmo como igreja, às vezes a gente cai nesse erro de, se tal fez eu posso fazer, não é bem assim. Mas o nosso modelo não é o nosso irmão, é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Nosso alvo não é o nosso irmão. A gente tem que, até tem um versículo do capítulo 17 de João que Jesus fala, eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade. Então, Cristo não estava nunca, para ver, Cristo nunca se nivelou aos discípulos, até porque os discípulos eram pessoas totalmente incultas, pessoas totalmente religiosas. E Jesus os transformou em pessoas tementes a Deus, pessoas que amavam a Deus. E então o Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é a nossa métrica. Não devemos olhar para o nosso irmão e igualar a nossa espiritualidade ao nosso irmão, mas sim a Cristo. Se Cristo diz que sim e Ele fez aquilo, eu vou fazer. Mas meu irmão não está fazendo. Não importa. Eu vou fazer porque Cristo fez e Cristo ordenou que eu fizesse, né? Então, nós podemos ser amados por Deus e mesmo assim não agradá-lo. Coisa interessante, né? Mas é isso que a palavra fala, é essa afirmação que Deus dá. Este é o meu filho amado. Este, o segundo Adão. O primeiro Adão não quis me agradar, mas o segundo Adão, Jesus, ele quis me agradar. Este eu me comprazo, este meu filho amado. Então, qual é a verdadeira, então, a pergunta é, qual é a verdadeira, então, identidade do Filho de Deus? Olhando para Cristo, qual é a verdadeira identidade do Filho de Deus? Eu vou utilizar como referência o momento, assim, mais difícil de Jesus, eu acredito, estava refletindo em cima disso, depois da cruz, o momento mais difícil de Jesus, que eu acredito seja a tentação dele. Por quê? Porque na sua tentação, primeira coisa, fala que ele passou 40 dias e 40 noites sem comer. Ele ficou totalmente limitado fisicamente. A carne dele se esgotou. Eu estava pesquisando na internet o recorde no mundo de uma pessoa ficar sem comer 44 dias. Jesus ficou 4 dias a menos, imagina, ele estava desgastado, o corpo dele fraco, debilitado. Então, a carne dele estava totalmente fraca. Outra coisa, a tentação de Jesus ocorreu antes do ministério dele começar publicamente. Então, ele não tinha status, ele não tinha em nada o que se apoiar. Ele estava sozinho naquele deserto. E a terceira coisa é que ele sabia que ele tinha uma grande missão pela frente. Ele não tinha começado, ele sabia que ele tinha uma cruz pela frente, ele sabia que tinha discípulos que o negariam pela frente, ele sabia que ia ter fariseus contradizendo ele, ia ter uma multidão ingrata. Pensa, ele tinha um monte de situações para se questionar e para trazer incerteza ao coração dele. Mas a palavra diz que o Espírito o conduziu ao deserto, né? E neste deserto, é incrível, são nos desertos que Deus, Ele não só nos prova e nos forma, mas também os desertos, eles revelam a nossa verdadeira identidade. Quando está tudo bem, nós conseguimos levar as coisas assim e tal, mas quando nós estamos num deserto, é como se toda a nossa capa de proteção e toda a segurança que nós temos, ela se vai, e nós temos apenas aqueles que confiam em Deus, eles vão esperar em Deus, e aqueles que não confiam em Deus vão se afundar em remédios, outros em drogas. As pessoas procuram um refúgio, porque o deserto, ele despe a pessoa totalmente, assim como Jesus foi despido. Mas a primeira coisa que Jesus revelou ao deserto, porque ele era o Filho amado de Deus e Deus tinha prazer nele, porque ele tinha consciência da identidade dele. Ele tinha certeza do que ele realmente era. Ele tinha realmente certeza que ele era o Filho amado de Deus. Nós, muitas vezes, falamos, eu sou filho de Deus, mas não agimos como filho de Deus. Não agimos. Talvez seja até de boca para fora, até porque nós aprendemos, ou por diversos motivos, mas aquela convicção, às vezes não vem lá do nosso coração. Mas Jesus, que estava totalmente
fraco, debilitado, ele tinha consciência da sua identidade como filho de Deus. Como a gente pode ver isso? Satanás tentou 3 vezes, talvez ele tenha tentado muito mais, só que Mateus revela 3 tentações de Satanás sobre Jesus. As primeiras 2 ele fala: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus. Pensa, uma pessoa que está com fome, sozinha, 40 dias sem nenhum contato humano, então uma pessoa que está totalmente se a gente imaginar uma pessoa, se não fosse Jesus, mas cheia de pensamentos e dúvidas e questionamentos, como uma pessoa consegue resistir e dizer, e não responder essa pergunta? É interessante que Jesus não responde: eu sou o Filho de Deus, eu não preciso te provar nada. Jesus simplesmente responde: nem só de pão viverá o homem, ou não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não precisou provar nada para Satanás. Quantas vezes as pessoas até do mundo, eles nos colocam em provas para ver, será que ele é crente? Mas não é a gente falar eu sou crente, mas é a nossa atitude. É a forma como a gente responde à situação que vai revelar a nossa identidade. Mesmo que seja um momento difícil. Por exemplo, uma situação que acontece muito para quem é funcionário, o patrão chega e diz: disse que eu não estou. Esse é um momento de tentação muito grande e vai revelar a sua identidade, porque você vai, meu emprego está em risco, eu não quero desagradar o meu patrão, mas a sua identidade, aquilo que você tem consciência e você tem certeza do que isso vai te segurar neste momento. Não vai ser emoção, não vai ser o culto de domingo, não vai ser nada, vai ser a sua consciência de identidade, aquela verdadeira identidade que você crê que é filho de Deus. Amém? Porque aqueles que creram, nós que cremos que o Senhor Jesus nos salvou, nos redimiu, receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós recebemos esse direito e nós devemos tomar posse dessa palavra, tomar posse dessa palavra como filhos de Deus e desfrutar de todos os benefícios de ser filhos de Deus. E também todos os requisitos, né? Ser filho de Deus tem muitos benefícios, mas também requer obediência. A palavra fala, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16, para ver com uma convicção sobre a nossa fé e sobre aquilo que Deus colocou dentro de nós, é importante. Paulo fala o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança, não é tipo com medo, será? E aí, né? Com confiança, o Senhor Jesus me salvou, eu creio nele. Eu creio na morte e ressurreição que restaura, me purifica de todo o meu pecado. Eu posso me achegar diante de Deus, porque eu recebi isso. Recebi isso não pelo meu mérito, não porque eu sou alguma coisa. Tanto é que é interessante que a primeira coisa que eu acho que até o diabo gera isso no coração, quando a gente peca, é que a gente não é merecedor de se achegar diante de Deus e orar. É nesse momento que a gente pode chegar com confiança. É neste momento que nós podemos nos aproximar de Deus e pedir: Senhor, me perdoa. É neste momento. A segunda característica de quem tem a verdadeira identidade de filho de Deus é a sujeição ao Espírito Santo. Quando Jesus ele foi para o deserto, ele não foi por vontade própria, mas ele foi porque ele estava totalmente sujeito ao Espírito Santo. A Bíblia fala que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo, ele comandava a vida de Cristo. Tudo que Cristo fazia não vinha dele, mas vinha movido pelo Espírito Santo. E isso também é uma outra característica daqueles que são chamados filhos de Deus. É ser movido pelo Espírito Santo. Porque a palavra fala que os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas sim os que são conduzidos pelo Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo, ele foi enviado até com este propósito. O Espírito Santo não foi só enviado para que a gente possa sentir alguma coisa de especial no culto, uma emoção, um sentimento, mas ele foi enviado para guiar as nossas vidas.
A Bíblia fala, Jesus fala que ele enviaria o Consolador que nos guiaria em toda a verdade. Ele nos guiaria toda a verdade. Então, ele traz a vontade de Deus ao nosso coração, ele nos direciona para que nós caminhemos conforme a vontade de Deus, porque ele é um com o Pai. O Espírito Santo, ele não está fazendo nada por ele mesmo, mas ele está falando pela unidade que é entre ele, Cristo e Deus. Amém. Outra coisa que Deus falou muito comigo, no momento da tentação de Cristo, Satanás fez 3 perguntas e colocou Jesus em 3 situações. Quando ele diz para transformar a pedra em pão, quando ele diz para Jesus se atirar para que mostrasse o seu poder, e também que se prostrasse e adorasse, né? E para que o diabo desse os reinos do mundo. E Jesus, em nenhum momento, ele respondeu com palavras próprias. Ele utilizou a palavra de Deus. Eu vejo assim, uma atitude de sujeição a Deus tão grande, tipo, eu não preciso usar as minhas palavras, eu vou usar a palavra de Deus para te responder. É isso. Simples. É tão tremendo assim que ele estava tão cheio de Deus e cheio da palavra de Deus, que aquilo foi a resposta para ele, naquele momento, para Satanás. Aquela era a resposta. Ele não precisava, eu acho que, eu vou, não sei. Ele tinha convicção na palavra de Deus, ele se firmava na palavra de Deus. Ele se firmava. E essa é outra característica daqueles que têm identidade de filho de Deus. Ele se firma na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que ele deve fazer isso, ele faz. Se a palavra de Deus diz que não deve fazer aquilo, não faz. São atitudes tomadas baseadas na palavra de Deus, não no sentimento. Eu estou me sentindo assim, eu vou fazer aquilo, se não estiver me sentindo. Se a palavra diz que eu tenho que fazer, eu simplesmente tenho que fazer e pronto. Não importa o que eu sinto. Essa é a identidade do Filho de Deus. E Cristo mostrou isso com uma clareza muito grande. E engraçado que, da mesma forma que Jesus usou a palavra, Satanás também usou a palavra para enganar Jesus, né? Ele disse, se joga, na segunda tentação, se joga deste pináculo, né? Porque os anjos Deus dará as ordens aos seus anjos para que não tropeces em nenhuma pedra, né? E Jesus, como conhecer ainda mais a palavra? Porque até muitas vezes nosso coração quer nos enganar, a gente vê alguma coisa na Bíblia, a gente quer tratar isoladamente e levar para uma outra situação. Só quando a gente tem uma clareza da palavra de Deus e o Espírito Santo na nossa vida, ele não deixa que a gente se engane. E naquele momento, mesmo que Satanás usasse a palavra para enganar Jesus não, mas não tentarás o Senhor teu Deus, né? E a última coisa, Jesus não utilizou os seus meios para cumprir o propósito de Deus. Todos nós fomos chamados para alguma coisa. A primeira coisa que nós fomos chamados foi para a santificação. Esse é um chamado único, geral, para todos. Chamados também para pregar o Evangelho. Mas Deus também traz chamados específicos. A Bíblia fala que Deus dá dons e nos dá projetos para que nós realizamos em prol do seu reino. E Jesus tinha um projeto. Jesus tinha um projeto que era salvar a humanidade. E o Satanás testou ele 2 vezes, né? Se tu és o Filho de Deus, eu acredito até, eu estava pensando sobre isso. Talvez Satanás não soubesse que Jesus era o Messias. Por isso que ele questionou, até porque a gente vê que lá no caso quando Jesus nasceu, Herodes, movido talvez por Satanás, ele mandou matar as crianças e não conseguiu matar Jesus. Então talvez Satanás realmente não sabia. E aquele momento, porque Deus tinha falado que este era o meu filho amado, então então deve ser esse o Messias, vou ver se é realmente. Mas depois das 2 tentações, Satanás disse, tá bom então, como se ele dissesse assim, entendi, tu és o Filho de Deus. E eu sei que o teu propósito é resgatar estes reinos, resgatar a terra, mas eu vou facilitar para ti. Se tu simplesmente se prostrares e adorares a mim, eu te entrego tudo, tu não vai precisar passar pelo sofrimento. Sabe aqueles discípulos lá que vão te negar?
você não vai precisar também passar por isso. Não vai passar pelaquela multidão ingrata, pelas pessoas que só querem milagres, só querem o pão. Não vai precisar passar por aqueles fariseus que só vão te criticar, vão querer te matar. Facilita o teu lado. Simplesmente se prostra e me adores e eu te entrego tudo. Vai economizar 3 anos e meio da tua vida. Né? Quantas vezes o diabo vem para nós para encurtar o nosso caminho, apenas cometendo um errinho, um jeitinho brasileiro, né? Apenas uma coisinha, não, eu vou fazer, ou vou comprar, por exemplo, eu vou contar o meu caso. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui tentar a bolsa, me sugeriram, Luan, faz ali coloca no teu salário ali um pouquinho menos, para que tu passes. Eu sabia que era o meu sonho fazer faculdade. Eu poderia ter colocado, porque até o meu pai tinha um pouco a menos na carteira, mas eu sabia que ele ganhava muito mais, né, do que estava na carteira. Mas eu não vou mentir, isso é mentira, né? E assim, o Senhor foi fiel, o Senhor me deu a bolsa, mas o Senhor também poderia não ter dado. Mas a questão é a obediência. A questão não é se eu vou ganhar ou perder. O perder, você tem que ter a consciência que o perder é essa comunhão com Deus, não é perder uma coisa material. Jesus sabia que ele ia sofrer, Jesus sabia de tudo que ele ia passar, mas o que mais importava para ele era agradar o Pai. Era agradar o Pai. Por isso que ele era o Filho amado, ao qual Deus se compraz. É por isso que Deus disse, este é o meu Filho amado. Porque em tudo se sujeitou, porque deixou ser guiado pelo Espírito Santo, porque suas palavras não eram dele, mas sim do Pai. E porque ele não queria encurtar o caminho, mas ele queria cumprir o propósito de Deus por completo. E cumpriu com perfeição, e ele tomou o que era dele. Tomou o que era dele obedecendo a Deus em tudo. Se ele tivesse se prostrado diante de Satanás, ele ia jogar tudo pelo ralo, né? Todo o propósito de Deus. Mas não, ele foi fiel. E lembremos, não era uma situação que ele estava bem confortável, uma situação que ele estava sendo com uma opressão muito grande sobre a vida dele. E mesmo assim ele foi fiel. Então que a gente, através da atitude de Cristo, a gente vem a reavaliar qual a minha identidade. Será que eu tenho essa identidade de verdadeiro cristão? Ou diante das lutas e situações eu já estou cedendo, já estou sendo levado pelos meus sentimentos, eu já não sei mais, eu fico cego, fico igual a seleção brasileira lá, quando levou 5 gols de uma vez só, né? Que perdeu, é mais ou menos isso, eles perderam totalmente a estratégia, né? E quando a gente não tem a confiança em Deus, é como se a gente perdesse também, esquecesse de tudo aquilo que foi semeado no nosso coração, tudo aquilo que foi plantado, a gente fica cego e não sabe mais para onde ir. Mas aqueles que estão convictos da palavra, aqueles que estão convictos da verdade, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém.